Palotina, 50 anos. Palotina, 50 anos. Palotina, assim chamada em homenagem aos padres palotinos, que marcaram presença no município desde a derrubada das primeiras árvores. Colonizada em 1953 e tendo sua emancipação política administrativa em 1960, as terras do Piquiri atraiu povos de diversos lugares e em menos de 8 meses, a firma Pinho e Terra Limitada havia vendido diversos lotes e chácaras, alavancando o crescimento desta nova cidade. Para essas terras férteis vieram migrantes de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Entre eles estava Humberto Schwember e sua família, que chegaram em Palotina em agosto de 1954. Segundo os seus relatos, Palotina era só mato, onde haviam cobras, urutu, jaracuçu e cascavel, e também onça. Diz também que nos primeiros anos eles comiam carne de peixe, anta, cutia, inhambu, veado, tateto e outros bichos. Como complemento, havia arroz, feijão, mandioca e batata, trazidos de Santa Catarina, onde criavam porcos e vacas. Religião. A primeira missa em Palotina foi celebrada pelo Padre Burim, na Igreja Nova Palma. No dia 5 de agosto, no primeiro ano de Palotina, aconteceu a visita do senhor bispo Dom Manuel Conner. De acordo com as anotações do cronista LT, no dia 5 de agosto de 1954, lá pelas 15 horas, transpunha o Riacho Pioneiro e chegava em Palotina Dom Manuel Conner. Era a primeira vez que um bispo chegava naquela clareira aberta na grande floresta. E a sua chegada foi festejada com fogos, bater de palmas e agitar de bandeirinhas, saudado e dadas as boas-vindas pelo padre Rafael. O bondoso bispo respondeu comovido. Disse que desejava muito ver Palotina, da qual já havia ouvido falar muito, e se congratulava com o povo por não lhes faltar a assistência religiosa, mas que deviam, sobretudo, confiar em Deus. Terminou fazendo votos para que os padres palotinos continuassem a prestar os socorros da religião àquele bom povo. No dia 27 de novembro de 1955, o povo se dirigiu em massa para a futura subprefeitura e foi lida a ata de instalação do distrito de Palotina. Anos se passaram e em 9 de setembro de 1966, os padres de Terra Roxa, Palotina e Iporã se uniram para realizar a construção do seminário. Seminário. No dia 10 de maio de 1970, depois de longa e intensa preparação espiritual, coordenada pelo padre Aquiles Redim, procedeu-se à solene inauguração do seminário. Nunca Palotina sentiu tão de perto a alegria de um desejo comunitário alcançado. Testemunha disto foi a presença maciça do povo de Palotina e das vizinhas localidades. 20 padres e 2 bispos concelebraram a missa, que terminou cerca de 11 horas e 30 minutos. Nunca uma celebração igual em Palotina. E ficou assim inaugurado o seminário. Irmãs em Palotina. As primeiras irmãs em Palotina foram as do Instituto Secular Irmãs de Maria. Chegaram em 24 de novembro de 1955. A sua finalidade principal era a educação. Em maio do ano seguinte, iniciaram a construção do colégio, que foi inaugurado oficialmente em 8 de setembro de 1957. Sob a denominação do colégio Mães Três Vezes Admirável. Por razão diversas, em 9 de julho de 1964, as Irmãs de Maria se retiraram de Palotina. Em 21 de fevereiro de 1969, se estabeleceram em Palotina as Irmãs do Apostolado Católico. Santuário Nossa Senhora da Salete.
Em 27 de setembro de 1970, inaugurou-se a igreja dedicada à Virgem de Salete. Foi organizada uma grande romaria de toda a paróquia de Palotina e desde então continua como lugar de oração e romarias. Por ocasião do Ano Santo de 1974, o senhor bispo indicou à paróquia de Palotina e vizinhanças aquela capela como ponto de oração jubilar. E cada ano se fazem as romarias no mês de setembro ou outubro, para recordar as aparições de Salete. Torna-se cada vez mais importante nosso centro comunitário de Salete, não só como lugar de oração e retiros, mas também como centro de formação religiosa do povo. História política e administrativa. A primeira eleição de prefeito e vereadores aconteceu no ano de 1961, sendo eleito como chefe do Executivo Municipal o senhor Marcelino Afonso Neis. O segundo prefeito eleito foi o senhor Domingos Francisco Zardo, que com o seu vice, Vili Ricardo Valdo, começaram a administração municipal no período de 1º de fevereiro de 1966 a 31 de janeiro de 1970. A terceira gestão administrativa, que marcou o período de 1º de fevereiro de 1970 a 31 de janeiro de 1973, coube ao prefeito eleito, o senhor João Bortoloso, tendo como vice-prefeito o senhor Eric Arno Miller. O quarto governo do município de Palotina, na gestão 1973 a 1977, contou com o senhor Eric Arno Miller como chefe do executivo, tendo como vice Luciano Creutz. Na quinta eleição, foram eleitos para prefeito o professor Aloísio Valérios e como vice-prefeito Durval Conce. Foram eleitos para o período de 1º de fevereiro de 1977 a 31 de janeiro de 1981. A partir daí, sucedeu-se diversas eleições até chegarmos ao nosso atual mandato com o prefeito Luiz Ernesto de Giacometti e tendo como vice-prefeito Juarez Pastore, com início em janeiro de 2009. Produção agrícola. A riqueza em madeiras e fertilidade do solo condenaram a floresta a quase sua extinção. O aumento da produção deu-se de forma rápida e com a incrementação demográfica, aumentaram também as áreas plantadas. O alto rendimento observado nas lavouras justificava o entusiasmo dos primeiros moradores, criando um clima de pioneirismo que caracterizou a região. As culturas plantadas da época eram: milho, era o alimento básico para suínos e assim foi plantado por toda parte. A soja, trazido pelos agricultores vindos do Rio Grande do Sul, com o decorrer do tempo, veio a tornar-se a principal cultura do município, a ponto que Palotina passou a denominar-se a capital brasileira da soja. A mandioca. A mandioca se constituía na terceira cultura de importância. As diversas variedades cultivadas tinham origem desconhecida pelos agricultores e recebiam denominações variadas. O arroz. A cultura se limitou a áreas mais baixas, margens dos rios e córregos, onde as terras eram argilosas e impermeáveis. O feijão. As terras férteis, ricas em matéria orgânica, formavam o substrato ideal para o desenvolvimento do feijão em nosso município. O fumo apresentou certa importância econômica, onde muitos agricultores tiravam boa parte de sua renda com a produção de fumo em folhas. Porém, oscilações no preço do produto fez com que os produtores abandonassem o plantio do fumo. O trigo. A falta de variedades adaptadas à região e o cultivo primitivo não permitiam conseguir-se mais que o suficiente ao consumo familiar. O café. Quando surgiram as primeiras derrubadas da mata em Palotina, o plantio inicial foi o café. A hortelã. A cultura da menta acelerou o desbravamento da mata. Nesta fase, o município alcançou sua maior densidade demográfica até então. O algodão.
nunca pôde afirmar-se como a cultura de importância econômica em nosso meio. Os animais criados na época eram suínos. Nos anos 60, a principal fonte de renda era a suinocultura, onde 95,8% das propriedades exploravam essa atividade. Mas com o desenvolvimento da agricultura mecanizada, a suinocultura ficou em segundo plano. Bovinos. Uma estatística do IBGE de 1977 relatava a existência de 25.406 bovinos em Palotina, além das 2.950 vacas leiteiras. Atualmente, Palotina conta com a criação de aves, devido à presença do abatedouro Cevale, que contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento da cidade. E hoje, após 50 anos de emancipação política e administrativa de Palotina, esta cidade do oeste do Paraná é considerada um ótimo lugar para se viver, onde, segundo o último censo demográfico realizado em 1991, registrou uma população total de 30.598 moradores, sendo 19.635 na zona urbana e 11.963 na zona rural. Parabéns, Palotina, pelos seus 50 anos. 50 anos de lutas, derrotas e vitórias. O Paraná vai crescendo contigo, Palotina, do nosso Brasil. Sulinas, pioneiros, imbuídos de um grande ideal, implantaram na mata frondosa desta terra um marco imortal. Palotina, teu nome glorioso, lembra fé, caridade e valor. Teu brasão nos impele ao trabalho, pela glória feliz do Senhor. Teu risonho pendão, Palotina, é imagem de paz e de luz, irmandando os teus filhos briosos, sul e norte nos braços da cruz. Palotina, teu nome glorioso, lembra fé, caridade e valor. Teu brasão nos impele ao trabalho, pela glória feliz do Senhor. Soja e trigo, alimento precioso, leva ao mundo teu solo gentil. Paraná vai crescendo contigo, Palotina do nosso Brasil. Palotina, teu nome glorioso, lembra fé, caridade e valor. Teu brasão nos impele ao trabalho, pela glória feliz